Olá, hoje eu quero falar com você a relação do trabalho e as pessoas com deficiência. Há maneiras diferentes de enxergar isso. Tem a forma como a sociedade, as empresas lidam com isso. É um olhar de fora. Mas tem a forma como a própria pessoa com deficiência, até a família, embora seja também um olhar de fora, mas é algo bem mais próximo, né? Que as pessoas com deficiência têm relação dela mesma com o trabalho ou da forma como as outras pessoas enxergam e lidam em relação a elas. Ricardo Shimozakai. Uma coisa importante que eu tenho a colocar e que é muito falado, vamos dizer assim, é a questão da lei de cotas. Né? Tenho duas coisas a falar, uma boa e outra ruim. A ruim é que a lei de cotas não existe, certo? É isso mesmo. A lei de cotas, na verdade, ela é parte de uma lei, certo? Ela não é exatamente uma lei. A lei se diz em relação a outra questão que eu vou falar a você. Eu vou ler, né, para não deixar nenhuma interpretação. Interpretação eu faço depois, né, mas eu quero ler a lei como ela é, na verdade. É a lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. Então veja, isso daqui já tem mais de 20 anos, certo? E a gente ainda fala, a gente ainda precisa lutar muito para que as leis precisam ser aplicadas, né? Aliás, nosso país tem ótimas leis, vamos dizer assim. Falta a aplicação delas. Mas essa lei, do que se trata essa lei? Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Ou seja, não é uma lei de cotas, certo? A questão das cotas está nessas outras providências, né? E dos benefícios aí da Previdência Social, né? Vamos dizer, ela está exatamente no artigo número 93, que eu vou ler aqui para vocês. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção. Aqui coloco um comentário. Né? É questão da terminologia. Né? Aqui está pessoas portadoras de deficiência. Esse é um problema que às vezes as leis não são atualizadas, porque esse não é um termo correto, né? Ele já foi atualizado e deve se chamar o politicamente correto, vamos dizer assim, pessoas com deficiência. E às vezes causa muita confusão na sociedade por conta de documentos oficiais, como essa lei, em que fala portadores, né? Portadoras de deficiência. Né? Ainda tem termos como necessidades especiais e outros, e que estão em documentos oficiais. Então, as pessoas acabam sendo um documento oficial, acreditando que isso seja o correto. Mas isso é só um detalhe. Vamos voltar para a lei. Então, a proporção que é colocada é a seguinte: até 200 empregados, você é obrigado a ter pelo menos 2%, né, de pessoas com deficiência. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E de 1.001 empregados em diante, 5%. Esse número de empregados no total, certo? Você
baseando nisso, você tem acima de 100 empregados, né? Você já é obrigado a ter. E quanto mais empregados você tiver, a porcentagem de pessoas com deficiência que você deve ter contratadas, ela vai aumentando, certo? Só que vamos colocar aqui, ainda tem alguns parágrafos, depois eu comento um pouco mais. No parágrafo 1, a dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a imotivada no contrato por prazo indeterminado só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante, certo? Então você não pode despedir a pessoa, né, sem antes você contratar uma outra pessoa com deficiência, certo? Então, antes que eles arrumem uma outra pessoa com deficiência, vamos dizer que seu cargo ali está assegurado. Vamos na teoria, né? Porque a gente ainda está lutando para ser contratado, que dirá se assegurar o emprego, o cargo. O parágrafo 2 diz: o Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as quando solicitadas aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. Bom, isso diz ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E o parágrafo 3, para a reserva de cargos, será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência, de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Então, isso quer colocar que a lei de cotas, né? Vamos colocar isso. O artigo que trata da questão de cotas, né? Ele diz somente a contratação efetiva da pessoa, né? Pessoas com deficiência que são chamadas, né, para menor aprendiz ou coisa parecida, isso não vale, não entra na lei de cotas, certo? Então, isso é exatamente o que diz, né, o artigo. Esse é o artigo completo, o artigo 93, que é o que as pessoas geralmente chamam de lei de cotas, mas ela não é uma lei, ela é um artigo, porque o artigo, a lei, quer dizer, ela tem muito mais outras coisas, né, e nem se chama lei de cotas, isso é um apelido. Agora, isso, se a gente for pensar qual a efetividade, né, da lei de cotas, ela é muito pequena, na verdade, porque uma pesquisa, né, do Sebrae, negócio coloca que somente 99% das empresas existentes no Brasil são micro ou pequenas empresas, né, que são empresas que têm menos de 100 funcionários. Essas empresas com 100 funcionários ou mais representam somente 1% do total de empresas, certo? Então, se você vê que a gente pegar aí 1%, até 5%, vamos dizer, como está ali no artigo, 5% de 1%, né, é muito pouco, certo? Então a gente precisaria ter uma outra mentalidade, né, para ver a pessoa com deficiência de uma outra forma, em
e não ser obrigadas a ter que contratar ela, né? Apesar, assim, eu acho que isso daqui é um que a gente chama de mal necessário, certo? Como se fosse uma obrigação, né? E que se você não cumprir a obrigação, você leva um castigo, né? Que seria multas, penalizações, que é uma forma de educar, né? Vamos dizer que a gente foi educado assim, todo mundo é educado assim. Você criança, ali, e seus pais mostrando a você o que é certo, e às vezes você, por pirraça ou mesmo por não entender o porquê aquilo que você está fazendo não é certo, né? Você pegar e jogar o copo no chão, por que não é certo? Né? Então, e daí você leva um castigo, né? Para você aprender que aquilo não é certo. Você, vamos dizer, é obrigado a não jogar o copo no chão, certo? Depois você vai entender, vamos dizer, não sei se essa parte se coloca muito, né, a uma pessoa já adulta, a empresas, porque as empresas já entendem, né? Aí vai para uma outra questão, não é entender, não, é uma questão de preconceito e discriminação, né? Que as pessoas não acreditam no potencial da pessoa com deficiência, né? Então, ah, acham, quem sabe, que vão entrar num prejuízo em contratar uma pessoa com deficiência. Eu vou colocar algumas questões também. Eu, por exemplo, eu já entrei nessa questão da lei de cotas, certo? O meu primeiro emprego depois da lesão foi numa empresa de telemarketing, que foi através da lei de cotas. Mas veja só que curioso, né? Eram umas 10 pessoas com deficiência. A gente não conseguia trabalhar no lugar, o espaço físico não permitia, certo? Não tinha banheiro para a gente ir, banheiro acessível. Então a gente trabalhou de casa, certo? Deram todas as condições, vamos dizer assim, né? Precisava de computador, de uma linha telefônica e o treinamento, o controle era feito virtualmente, né? É o que hoje já está muito comum, que é o home office, né? Trabalhar de casa. E como a coisa, vamos dizer, se dava muito mais na sua capacidade vocal, que era você falar no telefone e na sua argumentação, tinha um dos colegas, ele era tetraplégico, e ele tinha uma voz impostada forte, né? A gente falava que ele parecia um locutor. Inclusive, ele tocava trompete e isso ajudava muito ele até essa força vocal. Ele foi um dos campeões de vendas da empresa. Imagina, aí a empresa acabou enxergando, né? Não só dele, ele foi um destaque, né? Mas nós, pessoas com deficiência, o resto, ah, a gente tinha uma dedicação, né, uma vontade muito grande de fazer as coisas do jeito certo. E que às vezes os outros não tinham. Então, eles começaram a apostar muito mais, né, na contratação de pessoas com deficiência, porque viam que a gente podia cumprir, fazer o que eles queriam e entregar resultado tão bem ou até melhor do que pessoas sem deficiência, né? Isso foi uma experiência muito válida, né, para mim, mas vamos dizer que não era a minha praia, mas me ajudou muito nesse começo, né, de descobrir e de despertar para o potencial, né, pro potencial de trabalho, porque foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Mas para frente, foi o segundo emprego que eu também
entrei pela lei de cotas, só que aqui já numa empresa bem maior. Eu já tinha passado por algumas outras coisas e já tinha me valorizado bem mais. Eu entrei por uma multinacional canadense de telecomunicações, certo? E aí já foi uma outra história. Acho que muito pela questão, por ela ser uma empresa canadense, sabe que o Canadá vê a pessoa com deficiência de uma outra forma. Eles valorizam muito, eles me contaram até uma questão, falou que as empresas no Canadá praticamente disputam a pessoa com deficiência. É um orgulho para eles ter uma pessoa com deficiência trabalhando na empresa deles. Então eles querem, vamos dizer, bem diferente do Brasil, né? Ali eles estão atrás das pessoas com deficiência. Aqui a gente está meio recusando, né? Fazendo, trabalhando para não ter alguma coisa bem irônica, né? E então foi me dado todas as condições, né, de acessibilidade. Antes de me chamarem, eles adaptaram o espaço, o local, né, e eu fui ali trabalhar. Me deu condições financeiras, né, de acabar minha faculdade e tudo mais, comprar meu carro. E eu só não continuei porque não era exatamente, né, o meu segmento, aonde eu gostaria de trabalhar. Se eu gostasse mesmo, né, os grandes ali eram engenheiros, né, com especialização em comunicação e que não é minha praia. Então, por isso eu saí. Nada exatamente a falar da empresa. Então, a gente passa por experiência, eu passei pela experiência da lei de cotas, né? E assim, a vida é feita de escolhas, né? E você também tem que ter essas escolhas na sua vida, né? Para ir valorizar o seu potencial, certo? Ou você colocar e ficar à mercê de lei de cotas, né, é uma escolha. Mas como, vamos dizer, os empregados, qualquer um, não precisa ser da pessoa com deficiência, não, eles são escolhidos. Né, são escolhidos pelo potencial. Né, mesmo as pessoas com deficiência. Se você mostrar o seu potencial, certo? Eu acho que você sai dessa questão da lei de cotas. Acho que a lei de cotas está numa pegada mais forçada, ali de ter que empregar a pessoa, né? Agora, se ela vê que você tem um potencial, ela não vai precisar disso. Vamos dizer que, modéstia à parte, né, eu já tenho uma vida bastante aí vivida no segmento do turismo, sou formado e já trabalhei em empresas, agências e outras coisas mais, e que com essa experiência, acho que se eu precisar de um emprego, eu consigo facilmente um emprego nessa área. Eu não digo que eu vou conseguir um super emprego, um cargo de diretoria ou coisa parecida, mas eu te digo que eu não fico desempregado, certo? Pelas escolhas que eu fiz, né? Pelo estudo, pela experiência. Então você deve pensar assim. E aí a gente tem, né, empresas por aí que tem um olhar, né, parecido com a empresa que eu te falei, de telecomunicações. Por exemplo, a Vale. Né? A Vale ela tem um olhar diferenciado também, que ela vê o empregado não através de lei de cotas, mas através do potencial, que é alguma coisa parecida com
o que se coloca na questão do esporte, do paradesporto. Para quem não conhece, o paradesporto é a classificação, né, dos atletas não é feita através de idade, né, como é colocado no esporte convencional, né, os jovens, os sêniors ou coisa parecida. O paradesporto, a classificação é feita através da sua funcionalidade, certo? Tanto que você, para participar da competição, você tem que passar por uma avaliação funcional. Eu já fui atleta, eu jogava tênis de mesa, competia, certo? E ali, então, o avaliador ele vai pedir para você executar alguns movimentos, né? Para ver se você levanta os braços, né? Mexe, roda, vira, né? Abaixa, agacha, para ver qual o seu potencial físico, né? de movimentação, equilíbrio que você tem para você competir com pessoas com o mesmo nível, certo? Não é a altura da sua lesão, o tipo, se você tem lesão medular, se você teve poliomielite, se você teve paralisia cerebral, não é exatamente isso, mas é a sua funcionalidade, aquilo que você consegue entregar, certo? Eles estão avaliando a sua habilidade, o seu potencial e não a sua dificuldade, a sua deficiência. Então, a Vale faz bastante disso, em ver, enxergar o seu potencial, o que você tem a entregar e o que você pode ainda desenvolver para ser ainda melhor, né? E isso também vai pelas condições que são entregues, né? É um ambiente acessível, né? Você, como eu citei, você ter banheiros, né? Você ter como chegar, transporte, tudo mais, salas de reuniões e condições de trabalho e um clima inclusivo, né? De aceitar, te ouvir, te respeitar. Aqui na descrição do vídeo, né, você vai ver o link que vai te levar à página da Vale, www.vale.com/carreiras. Ali você vai conseguir entender um pouquinho melhor da empresa e o jeito dela pensar, né, dessa forma acessível e inclusiva. Um grande abraço.